E fala, meus queridos rapazes, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. E aí, nobres, como é que vocês estão? Que dia foi esse, hein? Loucura, assustador.com, doideira.com.br, total nesse pregão de hoje, hein? Você conseguiu se manter disciplinado, conseguiu ter a clareza necessária para fazer história nesse pregão? Porque se sim, foi um baita de um pregão, hein? Nessa movimentação inicial do dia, tiveram boas oportunidades, sim. Ah, mas é porque eu achei que... Não tem essa de achei. Não, tem que fazer o que precisa ser feito todos os dias. Hoje foi um baita de um pregão. Encontrei ali uma operação muito boa, muito rápido, tá? De certa forma, junto com o pessoal ali, a gente conseguiu interpretar muito bem os movimentos. E eu espero que você também tenha interpretado. Felipe, mas eu não consegui entender, eu queria ajuda, me mostra aqui o caminho, sim. Fica comigo até o final desse vídeo, que eu vou te mostrar o que você talvez não enxergou no dia de hoje, oportunidades que talvez você não conseguiu aproveitar. E se você quiser dar um passo a mais, link tá na descrição desse vídeo, você preenche o formulário, eu entro em contato contigo e nós vamos bater um papo, operar juntos, entender esse mercado todos os dias ao vivo, tá? Preenche o formulário que eu vou entrar em contato contigo. Não esqueça também de dar aquele like, comentar, compartilhar, se inscrever no canal e vamos aqui para mais um vídeo. Pregão hoje, tá? Ontem o mercado bem travado aqui, e mesmo travado deu boas oportunidades. Mostrei para vocês uma comprinha aqui que se desenvolveu. Acredito que hoje aconteceu o mesmo cenário, só que um pouco diferente, mas com uma oportunidade muito boa. Ontem, como eu sofri um pouco com o tamanho do meu alvo, hoje eu preferi não me preocupar tanto, mesmo sabendo onde eu buscava a minha operação. Aí o que eu fiz? Diferente de ontem que eu paguei para ver com a mão cheia, sem me preocupar com o parcial, hoje eu já mudei um pouquinho. Por que eu mudei? Porque eu vou estar fazendo todos os dias algo diferente? Não. Falei, poxa, ao mesmo tempo que é interessante eu segurar a operação no alvo técnico, porque eu entendo dos contextos e de possibilidades que o mercado pode atingir, eu também vou me preocupar em quebrar a minha mão ali. Por quê? Porque eu vou no meu alvo técnico, vou com a maior parte dos meus contratos, sim, só que ao mesmo tempo eu vou tranquilo, sem me desesperar, sem fazer loucuras, beleza? Então, fiz uma parcial, consegui fazer um trade muito expressivo ali, consegui entender o movimento do mercado muito rápido. Vamos lá. Nossa movimentação de ontem, preço terminou em alta. Eu falei com vocês, ó, prestem atenção nessa liquidez que o mercado estava formando, podendo gerar essa operação de compra. Ao mesmo tempo, ontem, se você observar, a abertura foi em cima de um fundo de sexta-feira, então o mercado já abriu manipulando esse fundo e subindo. Hoje aconteceu a mesma coisa, o mercado já abriu manipulando o fundo e subindo. Teve um aluno que mandou mensagem lá no grupo, lá já falando sobre essa operação, pegou um trade muito rápido. Eu às vezes evito de pegar trade de abertura, mas isso aqui é um gosto, tá? Isso aqui não existe regra certo ou errado, isso aqui é somente um gosto. Vai ter dia que eu vou fazer, vai ter dia que eu não vou fazer, isso depende muito do momento, tá? Tem dia que eu vou ficar confortável, já vou sair clicando, tem dia que eu só vou aceitar, esperar e respirar fundo. Vou deixar aqui bem aberto somente nesse espaço aqui, porque aqui já tem toda a informação que a gente precisa para você entender os movimentos. Observa, o mercado abre nessa região. Isso aqui para nós se torna um fundo, isso aqui para nós se torna um topo. O mercado fez esse movimento e esse movimento. Isso daqui, pergunta, onde está a liquidez? Se o mercado subiu e já caiu em linha reta, a liquidez nesse sentido aqui, já que o mercado está caindo, está nas máximas. Isso é difícil de entender? Não, é só você prestar atenção no que eu sempre falo todos os dias. Para que o mercado caia, é necessário uma manipulação num topo. Para que o mercado suba, é necessário uma manipulação onde? Em um fundo. Você encontrou esse cenário aqui, você vai conseguir trabalhar a favor dessa ponta vendedora e a favor dessa ponta compradora. É muito mais simples do que parece quando você entende o que precisa aplicar. Se você sabe o que precisa fazer, é só você esperar o movimento acontecer. Então, o mercado subiu, o mercado caiu. Quando veio esse movimento, o que eu fiquei observando? Eu falei, opa, começou a perder força, tá formando aqui uma possibilidade de uma deriva.
começou nesse movimento aqui a trabalhar numa estrutura de possível reversão. Felipe, por que vale a pena efetuar uma compra já que o mercado está caindo? Você não está trabalhando no contra-tendência? Não. Eu estou trabalhando numa exaustão de movimento. Eu estou trabalhando depois de uma expansão muito agressiva, numa expectativa de correção. Tanto que nesse momento aqui, por mais que eu entendi sobre essa região de liquidez, a minha expectativa era muito clara nesse momento. Observa, minha expectativa era muito clara. Era trabalhar com essa liquidez sendo consumida. Só que antes disso daqui, o mercado está caindo. O meu alvo está onde? 50% do dia. Acima dos 50%, que eu tenho? Um FVG. Era ali que estava a minha referência de alvo dessa operação. A leitura foi muito objetiva e muito simplista. Então, quando eu identifiquei que o mercado inverteu, eu até cometi um erro aqui, que assim, não vou dizer que é um erro não, porque eu me posicionei no lugar certo, mas eu acabei colocando o stop no lugar errado. Então hoje eu fiz, em tese, 3 operações. Uma operação, a primeira operação, eu até comprei no lugar certo, só que o meu stop era para colocar o stop aqui, ó, abaixo desse candle aqui de força. E aí, na hora que eu fui posicionar, o mercado já me executou nessa vela negativa, e na hora que eu fui arrastar o stop aqui, meu stop acabou ficando de 80 pontos, sendo que o stop ideal era 95. Por causa de 15 pontos eu tomei um beijinho na maldade aqui. Falei, pô, sacanagem eu ter tomado esse stop aqui por não ter dado tempo, tá? E aí foi realmente uma situação que eu tava ali explicando o que eu iria fazer. Coloquei a ordem, minha ordem oco já entra com stop fixo ali de 80 pontos. Na hora que eu fui arrastar, o mercado acabou me beliscando exatamente nessa mínimazinha aqui desse candle negativo. E aí o preço foi, voltou, já marquei novamente essa base aqui. Quando eu marquei essa base, já me posicionei novamente, cravei a ordem, coloquei até o stop de forma mais técnica aqui agora, porque eu já tinha tomado um stop, eu queria arriscar perder de uma forma tão besta novamente. Quando o preço deu, me acionou. Quando o preço... Opa, foi aqui o acionamento, foi na volta aqui, ó. Quando o preço me acionou e ele fez esse movimento aqui de respiro uma vez mais, eu aumentei a minha mão. Eu fiz a minha entrada, no caso 2, aumentei a minha mão aqui, saí com a parcial desse aumento da minha mão, saí com outra parcial, se eu não me engano, foi aqui mais ou menos, e sustentei o restante do trade com a expectativa de uma continuação bem agressiva. Por quê? Porque além de ter aqui esse FVG, ter os 50% do dia, ter toda a estrutura que a gente estava conversando agora há pouco, eu já estava atento no que tinha acontecido ontem. Eu falei, opa, não posso deixar o mesmo movimento de ontem acontecer hoje. E aí eu até estava observando, aqui você tem um ponto de um novo FVG. Observe o mercado tentando armar um pivô. O que é pivô? Indução. Por que é indução? Porque 90% dos rompimentos são falhos. Se o mercado está induzindo você a vender, tenha muita atenção. Olha a perlada de alta, está induzindo pessoas a acreditarem na reversão. Olha o mercado dando a pancada exatamente até a máxima. Por quê? Porque tem um sem família que fica trabalhando nessas operações de pivô, colocando stop, ao invés de colocar o stop curto para ver se errei, vou errar pequeno. O cara, faz preço médio, e o sem família maluco, que muitas das vezes é até maior, o prejuízo é até muito maior, que ele nem tá fazendo preço médio, mas ele tá colocando stops absurdos, porque ele fica na expectativa do preço em algum momento. Ele fala assim, não, isso é só uma correção, é só um pullback, o preço vir e voltar. E aí o cara até se posiciona, muitas vezes até acerta o trade, o lado que o mercado vai, mas ele está sempre no negativo. Por quê? Porque antes de cair ele não tem dinheiro para sustentar o tamanho desse movimento de stop que ele acredita. Observe como é que o mercado foi rápido, na mesma intensidade, consumiu a liquidez e devolveu do mesmo jeito. Por quê? Porque na mesma premissa, pivô sendo formado, tá rompendo um pivô aqui, tá rompendo um pivô, e aí os sem famílias uma vez mais estão efetuando compras nesse rompimento, e o principal, compras na máxima do dia. Zona, acabei de falar. Por que eu comprei aqui? Porque aqui é a zona barata. Eu vou comprar aqui de forma alguma. Felipe, onde que tinha uma nova liquidez, já que o mercado tentou romper ali? A liquidez está no último fundo formado. Eu posso efetuar uma compra nesse order block aqui de forma alguma. Subiu reto, caiu reto aqui, você não compra, você espera. E olha o mercado consumindo essa liquidez. Olha o mercado onde que ele volta, na zona mais importante do dia, que era essa demanda. Confesso até que eu estava acreditando muito no cenário que o mercado fosse novamente romper ou manipular a mínima, tá?
Mas foi muito agressivo tudo, porque subiu reto e caiu reto, sobe reto e cai reto, você tem que tomar muito cuidado, muito cuidado. Bateu e já voltou, do mesmo jeito que já voltou, ele já criou uma nova indução, trazendo todo mundo pro lado errado e estourando para máxima uma vez mais. Sempre priorize em trabalhar suas operações nas confirmações. Por quê? Porque você vai evitar tanto stop besta e banal se você começar a olhar e estudar os trades que você está fazendo, os erros que você está cometendo. Te garanto que boa parte deles vem de estruturas que você está pegando e operando no escuro, operando por operar, fazendo o que não deveria ser feito de forma alguma. Amanhã o pregão ficou muito ruim, né? Mais de 3.000 pontos de amplitude aqui. Isso daqui não é o cenário mais saudável para a gente trabalhar. Então eu prefiro esperar para trabalhar com a operação do gráfico de 1 minuto e o gráfico do dia. Não, Felipe, eu quero acreditar em alguma estrutura que o mercado pode estar formando. Isso aqui para mim é liquidez. Então aqui é uma possibilidade boa de compra. Não, Felipe, eu tô achando que o mercado já tá invertendo estruturas aqui, ó, porque tinha esse topo que ele conseguiu levemente manipular. Ele tá fazendo esse respiro aqui, ó, construindo uma nova liquidez para continuar esse movimento de correção, porque a princípio isso aqui é só uma correção para o mercado continuar a sua alta, beleza? Então preste atenção. Ah, Felipe, ele abriu com um gap aqui embaixo nessa zona. É muito interessante você priorizar a compra, sim, porque o cenário está de alta, mas prioriza uma compra depois que ele induzir no próprio dia e o principal, ele confirmar seu movimento, tá? Não vai afobado aí clicando igual um maluco, igual um maluco, igual um maluco. Do lado oposto, o menino dólar estava travado entre essas duas regiões. Por que eu não estou marcando aqui? Porque você tem essa expectativa aqui muito interessante de, por mais que não é uma coisa mais próxima aqui, mas eu sempre falo, né? Observa os dois pontos muito próximos um do outro. Então você tem esse topo e o topo aqui anterior. O dólar foi lá consumir essa máxima aqui. Movimentos agressivos e agudos, eu sempre vou te mostrar. Cuidado, cuidado, cuidado. Fez esse movimento, caiu, subiu e caiu em linha reta. Como que você trabalha em estruturas dessa forma? Tendo muita paciência e priorizando o gráfico de 1 minuto. Porque no gráfico de 1 minuto, talvez a sua referência mais saudável vai estar sendo testada lá. Então aqui você tem uma estrutura que rompe esse topo, cria aqui talvez esses pivôs. Se você usa dessa forma, você pode pegar e pensar da seguinte maneira. Pensamento número 1. Você pode trabalhar dentro do gráfico de 1 minuto, estruturando troca de polaridade. Então aqui o mercado veio fazer um reteste nessa zona para sustentar essa continuação de alta. Número 2, que para mim é o mais interessante, eu julgar aqui ser um ponto de indução e esse fair value order block colado um ao outro com alvo técnico aqui. Observa que no minuto a estrutura fica muito mais favorável para você trabalhar essa operação. Por quê? Porque a estrutura, quando você observa esse movimento completo, facilita e muito, não fica subjetivo à sua operação. E quando a sua operação ela não é subjetiva, ela é muito técnica, seu trade se torna muito mais interessante. Você tem facilidade para execução. Então, priorize esses movimentos. Tenha tranquilidade para execuções de forma muito mais objetiva, aliando muito mais coerência nas suas operações, fechou? Depois ele chega lá nesse topo, Felipe, por que aqui eu não posso comprar, cara, naquele volta nessa zona? Primeiro ponto, se isso aqui é uma liquidez, e sim, eu concordo que isso aqui é uma liquidez, por que eu não posso comprar aqui? Não é que você não pode, mas você tem que entender que esse preço já acabou de sair de uma operação muito interessante. Eu efetuaria essa operação, se você me fala assim, Felipe, eu compraria, eu não nego uma oportunidade que talvez você tome um stop e tá tudo bem. Só que às vezes você vai pegando um tipo de tela ali que você vai observando. Eu vou comprar no mesmo ponto que eu saí de uma bela operação, eu vou esperar uma nova confirmação aqui dentro dessa estrutura. Pô, mas veio de uma liquidez. Mas será que seria o mais interessante eu comprar uma liquidez formada? Será que eu não posso observar que essa liquidez também pode ser ali uma estrutura de choque interno acontecendo, já que o preço deu uma exaustão muito expressiva? Por que você sabe que isso aqui é exaustão? Olha a batida de força para cima e a batida de devolvida do mesmo movimento, é muito agressivo tudo. Você tem que prestar atenção com os detalhezinhos ali. E sim, às vezes você vai fazer um trade e vai estar tudo muito coerente
às vezes vai tomar um stop. E você vai ter que administrar um stop sendo um stop curto, porque quando você erra pequeno. Por isso que você não pode cair nas armadilhas daqueles caras que só acertam sempre, tá? Por quê? Porque esses caras que acertam sempre é o cara que mostra o gráfico pronto. Depois que tudo passou, o cara chega e te explica a operação. Esse trade aqui, repito, para mim é um trade um pouco mais complexo, porque comprar nessa zona, depois do mercado já ter dado um belo trade nesse movimento, é um pouco mais difícil. Segundo, e tão importante quanto, nesse sentido, nesse cenário, você poderia ter um pouquinho de paciência para esperar uma confirmação, mas se não teve, esse é o stop aqui que tem que estar dentro do seu gerenciamento de forma muito tranquila, sem medo de ser feliz, sem julgamentos, fechou? E aí depois o mercado acaba travando um bom tempo aqui nessa zona, tem que dar uma respirada e fecha o pregão. Foi muito agressivo esses dois movimentos. E observa o que eu acabei de te mostrar. Tá com dificuldade no gráfico de 5? Vai pro gráfico de 1. Ah, Felipe, eu vou tentar vender numa máxima porque é um ponto de extremidade, eu tenho que trabalhar essas extremidades com vendas. Sim, se tiver uma confirmação saudável ou você conseguir entrar num trade que o seu stop, primeiro, esteja dentro do seu gerenciamento e principal, barato, segue a ponta vendedora ou compradora se for no fundo, fechou? Para amanhã, super quarta, Big Day, tá? Quero você junto com a gente, sim. Mas preste atenção, o dólar ficou aqui, andou e para mim não andou para lugar nenhum. Eu tenho o rompimento da mínima no dia de hoje. Eu tenho uma estrutura que está muito mais favorável, apontada para baixo. Sim, eu tenho uma expectativa, já que ele parou aqui nesse belo FVG que está na zona dos 50% também. Então, o reteste, ou até mesmo uma manipulação dessa referência, ou seja, induzir pessoas a comprarem por acreditar que isso aqui pode ser um topo, é uma bela oportunidade para você surfar a ponta vendedora. Sem medo de ser feliz, fique tranquilo, espere o belo movimento aparecer e bora pro game. Valeu! Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima.